Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série Angular versus React. E esse é o último vídeo antes de nós iniciarmos a nossa desenvolvimento com aplicações Angular e React. Então aqui nesse vídeo a ideia é configurar o nosso servidor, o nosso back-end, para ir sim já ter tudo necessário para fazer a implementação. Então, para começarmos, tenha certeza de que você assistiu o vídeo anterior e que você tem instalado o Node.js, que ele é um requisito. E feito isso, o que nós teremos que fazer é baixar o projeto. Então, eu estou disponibilizando o projeto do nosso back-end no GitHub. O código ele está aqui com toda a documentação e eu vou te ensinar de modo mais bem fácil a baixar esse projeto e a executá-lo. Para fazer isso, você deve acessar github.com/marciosouza/angular-versus-react servidor API. Esse é o repositório oficial do projeto, o link estará aí na descrição. Feito isso, aqui nós temos todo o código fonte e uma descrição sobre o projeto. Então aqui tem a descrição sobre o que ele faz, quais são os requisitos, que é o Node.js, talvez o Git, dependendo de como você for obter este código fonte, você pode precisar do Git, mas também tem uma opção que não precisa do Git. E aqui ainda existem informações de como executar a API. Utilizando o Git, você vai fazer o clone desse repositório com git clone e a URL. Depois vai acessar o diretório com cd Angular versus React Servidor API e digitar o comando para inicializar o servidor na porta 3002, que será node index.js. E a sua API estará disponível na URL localhost 3002. E para terminar a execução da API, basta pressionar Ctrl C. E aqui ainda tenho-se para saber mais, eu tenho um link para o meu site, onde eu posso te ajudar a se tornar um desenvolvedor full stack de modo bastante simples e divertido. Então esse aqui é o meu site oficial, onde eu falo para torne-se um desenvolvedor com a liberdade de escolher onde deseja trabalhar, uma vez que a TI, a programação, ela nos permite trabalhar de qualquer lugar. Então, uma vez que você tem o domínio da tecnologia, você também terá a liberdade geográfica para trabalhar de onde quiser, viajar, conhecer lugares novos. Então, nada melhor do que seguir esta escolha, que é o que eu venho fazendo ao longo dos anos. Aqui no meu site ele é bastante direto e reto, ele vai te dizer o que você quer aprender, se você quer aprender front-end ou back-end, e você tem a listagem dos cursos. Então, front-end tem cursos de React, Angular básico, Angular avançado, Angular com Firebase e Jasmine para testes. Clicando nos links, você será redirecionado para os detalhes dos cursos. E na parte de back-end, eu tenho a parte de Java, criar APIs RESTful com o Java, um curso sobre Docker e também um curso de como criar APIs com o Kotlin. Também clicando em mais informações, você será redirecionado para o site com todos os detalhes. E também aqui tem o link das minhas redes sociais para que você possa me seguir e se manter atualizado. Então, sinta-se à vontade de olhar esses cursos e caso você tenha interesse, não hesite em aprender mais rápido Angular e React, já indo direto ao ponto com esses cursos que são muito interessantes e 100% práticos, todos eles. Então, voltando aqui ao nosso GitHub, vamos, ao invés de executar esse git clone, vamos ensinar a segunda forma, que talvez seja a forma mais simples, que é simplesmente vindo aqui na parte de cima, nesse botão verde,
como clone or download, você clica nele e aqui você tem a opção de clicar em download zip. Clicando em download zip, o projeto ele será baixado. Basta descompactar este projeto e o seu código fonte já estará disponível. Muito simples. Uma vez que você tenha baixado o seu projeto, vamos abri-lo num editor e vamos entender um pouco como que esse servidor está organizado e foi implementado. O escopo desta série não é focar no desenvolvimento com o Node da parte do back-end, mas eu acho interessante que você tenha uma ideia do que está acontecendo na parte do back-end. Então vamos abrir o nosso código no editor de sua preferência, pode ser o Atom, o Sublime, o Visual Studio. Sinta-se à vontade para usar o editor que você preferir. Eu tenho ele aqui aberto no Atom, então estou aqui no meu editor Atom, e aqui esse meu servidor mapa é o servidor ou o nosso back-end. Ele possui esses diretórios e esses arquivos, então vamos explorar o que possui dentro de cada um desses diretórios. Aqui em dados é onde nós temos o nosso banco de dados. Então eu não quis adicionar complexidade em adicionar bancos de dados externos como Mongo, MySQL ou qualquer outro banco. Eu preferi armazenar diretamente aqui em objetos JSON, pois assim você não precisará configurar nenhuma outra dependência, basta executar esta API. E aqui, se você se recordar da nossa aplicação, ela possuía duas telas. A primeira era a listagem de todos os locais onde existem fotos e a segunda são as informações específicas de cada local. Por isso que eu tenho dois arquivos. Então, o primeiro deles aqui é o locais.json, que é exatamente onde eu coloco aqueles marcadores na aplicação. E ele é muito simples. Basta você criar para cada país ou cidade uma entrada aqui, no qual você deve passar a latitude e a longitude do local. Então, aqui eu tenho a latitude e a longitude desse parque nacional e o nome. Então, são dois atributos, latitude e longitude e o nome. E eu faço isso com todos os locais. Então, se você quiser adicionar um outro local ou um local de sua preferência, basta você copiar este código e adicioná-lo embaixo. E você pode fazer alterações da forma que bem entender. E o segundo arquivo é o info.locais.json. Então, para cada um dos locais, nós teremos informações de cada um deles. A forma de referência é a latitude e longitude, conforme você verá a seguir. Então, se você colocou aqui em locais para esse Parque Nacional dos Lagos, essa latitude e essa longitude, aqui em Infolocais, você deve colocar a mesma latitude e a mesma longitude, separada por vírgula, na mesma linha. Então, esse será o nosso identificador único para o local. E ele terá a latitude e longitude, o nome e a listagem de imagens. Então, a listagem de imagens, você verá que esse padrão é o padrão utilizado pelo nosso componente de galeria. Então, ele depende desse formato com src, que diz onde está a imagem, o W e o H, que seria o width e height, que seria o comprimento e a altura da sua foto. E por fim, nós temos também a descrição, que é onde nós iremos exibir aquela janela modal. Então, essa descrição ela foi criada da seguinte forma: ela é uma lista no qual cada parágrafo é representado aqui
por uma entrada na array. E depois nós iremos iterar e renderizar essa informação. Então, é importante que a descrição contenha cada parágrafo como uma entrada da nossa array. Feito isso, nós temos os dados. Aqui em Docs eu vou demonstrar mais adiante, mas a ideia aqui é utilizar o Postman. Se você não conhece o Postman, você conhecerá daqui a alguns instantes. E aqui ele permite testar a nossa API sem a necessidade de um front-end. Então eu vou voltar nesse Docs daqui a pouco, quando nós executarmos a API, para te ensinar como utilizar. Aqui em Node Modules, obviamente, ele é onde tem os recursos. Então é muito importante que ao baixar a aplicação você digite npm install para que esse Node Modules seja criado a partir desse package.json, que é onde tem as dependências da aplicação, e ele vai gerar automaticamente esses arquivos para você. Em Public, nós temos as imagens, então todas aquelas imagens que você já viu anteriormente, elas estão aqui. Então todas as imagens estão presentes na aplicação, já estão selecionadas aqui em Public. Então se você quiser adicionar novos locais, basta você também adicionar a referência aqui. E essa URL é a mesma utilizada aqui em infolocais. Então, http://localhost/3002/imagens, que é justamente aqui imagens. E nesse caso eu separei por localização como Plitvice e o nome da imagem. Então você pode criar a estrutura que você quiser, mas tenha certeza de fazer a referência de modo correto aqui. Feito isso, aqui é somente um arquivo gerado pelo Mac, o nosso git ignore, que é de controle do GitHub, e o arquivo principal da nossa API, que é esse index.js. Então ele é bastante simples, eu vou até aumentar a tela aqui. Ele possui apenas 35 linhas de código e ele já faz a API. Então, Node bastante prático para a criação de APIs também. Vou passar rapidamente pelo código para você entender como ele funciona. Basicamente, nós obtemos aqui os nossos objetos JSON para locais e informações locais. Utilizaremos o Express, que é o nosso servidor para executar a aplicação. Então, nós importamos aqui o Express. Utilizaremos esse CORS, que é o Cross Request, que é basicamente uma questão de segurança que os navegadores implementam. Então, não é possível você acessar domínios diferentes sem ter esta configuração, permitindo esse acesso de um domínio para outro, uma vez nós estaremos executando o front-end e o back-end em portas distintas, então o navegador ele vai bloquear essas requisições a menos que nós habilitarmos explicitamente esse CORS. Aqui nós criamos a nossa API, então API Express. Aqui nós definimos a porta, então no meu caso eu adicionei 3002, você pode adicionar qualquer outra porta. E tenha certeza de que no seu projeto Angular ou React você vai adicionar esse mesmo valor. Para tornar essa API um pouco mais real, com um cenário real, eu adicionei aqui uma chave de segurança, uma senha, que eu chamei aqui de API Key. Então, toda requisição deverá enviar essa chave de segurança. Se ela não enviar, a requisição ela falhará. Então ela simula aqui um sistema de segurança. Obviamente essa senha única fica aqui, isto não é seguro do ponto de vista da API, pois essa chave de API deveria estar armazenada em um outro local, mas da parte do front-end do Angular, do React, ele vai nos forçar a fazer uma requisição simulando um cenário real onde eu tenho que passar uma chave de autenticação. Feito isso,
nós criamos um recurso, nós chamamos middleware, que é basicamente um filtro que será executado para toda requisição, e ele basicamente aqui verifica se a nossa API key está correta. Então ele obtém da URL a API key e verifica se essa API key que eu recebi da requisição for igual à API key, ou melhor, se ele for diferente da API key que eu tenho aqui no servidor, ele vai retornar uma mensagem de erro dizendo que a API está incorreta. Caso ele seja igual, ele prossegue com a requisição. Depois nós adicionamos esse recurso de Express Static Public, que é para justamente expor as nossas imagens, torná-las acessíveis. Habilitamos aquele filtro do CORS para permitir as requisições de outros domínios e adicionamos esse filtro também como parte do nosso servidor. Feito isso, nós iremos criar dois endpoints, pois nós temos duas telas. A primeira para carregar os locais. Basicamente, ao acessar a URL /api/locais, ele vai simplesmente retornar esse locais, que é aquele objeto JSON com todos os lugares que nós iremos exibir no mapa. E no caso de uma requisição onde você tenha que passar a latitude e a longitude, que é a informação de um local, então nós passamos aqui através da URL a latitude e a longitude, obtemos da URL e iteramos nesse objeto de informações locais, que vem lá daquele objeto JSON, e verificamos se a latitude e a longitude passada na URL existe a mesma que nós temos no nosso objeto JSON. Caso ele encontre, simplesmente retorna somente aquela parte referente ao local que nós queremos exibir. Caso contrário, retornamos uma mensagem de erro 404 dizendo que o local não foi encontrado. Então, caso você digitar uma latitude e longitude errada ou inválida, ele vai retornar uma mensagem de erro. E a última linha é a linha que inicializa a nossa aplicação. Então, app.listen, a porta, que é essa porta que nós definimos aqui 3002, e ele dá uma mensagem servidor executando na porta 3002. E basicamente é isso, código bastante simples. E aí tem algumas informações como licença, o arquivo do pacote com as informações dependências e o readme, que é a explicação do nosso servidor. Feito isso, nós poderemos executar a nossa aplicação. Então, no nosso terminal, tenha certeza de que você está no diretório onde você baixou o projeto. Se você ainda não executou o comando npm install, execute o comando npm install. No meu caso, eu já executei. Então, o npm ele é um aplicativo que veio junto com o Node. Se você instalou o Node, você já tem o npm. E ao término dessa execução, você verá esse diretório Node Modules criado. Feito isso, basta executar este nosso arquivo de servidor. Então, para fazer isso, basta digitar node index.js e clicar em Enter. E o servidor, ele será executado. Então, servidor executado na porta 3002. Você recorda que eu disse que nós iremos testar essa API sem precisar do Angular. Então, no nosso código, lembra que eu comentei desse arquivo docs angular versus react.api.postman. Então, vamos voltar aqui ao nosso navegador. E aqui, nesta URL, postman.com, você pode fazer o download, clicando aqui em Download the App e faça a instalação do mesmo. Ele suporta todas as plataformas, basta fazer o download e instalá-lo de modo bastante simples. E uma vez que você tenha feito a instalação, você vai abrir o Postman e ele possui esta cara aqui. Então, para você importar aquele arquivo que eu já disponibilizo para você, basta você vir aqui em Import, pegar o arquivo, arrastar aqui
e dar um OK, ele vai importar. E a importação ela vai gerar essa coleção que você está vendo aqui em cima, Angular versus React API, com esses dois recursos aqui, locais e info local. Então vamos começar aqui pelo locais. O locais ele fala exatamente, já tem configurado como que nós vamos executar a nossa API. Então ele já está configurado aqui que o método é um método do tipo GET e ele já tem a URL configurada. Então localhost 3002/API/locais e a API key, que é a nossa chave de segurança. E ao clicar em Send, você deverá ver aquele resultado do arquivo. Qualquer erro que você receba diferente desse status 200 com esta requisição de retorno é porque você fez algo errado. Então recomendo você revisar para ver se você não esqueceu de nada. E aí podemos executar o info local também. Então ele também possui já uma pré-configuração HTTP localhost 2.3002 API /info-local, a latitude e a longitude existente e passamos aqui a nossa API key. Clicando em Send, você deverá ver exatamente esse retorno. Então, um local com as informações dele e também 200. Então, tenha certeza de estar com a sua API preparada em execução e tenha certeza de que você está executando e recebendo essas informações, pois assim você já tem tudo para nós começarmos então no próximo vídeo a criar a nossa primeira aplicação aí com Angular e com React.